A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27, no versículo 54, que diz: O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: É verdade, este era o Filho de Deus. Amém? Essa mensagem ela está dando dentro de quando Jesus ele vai ser ali crucificado, toda a sua crucificação, né? Anteriormente nós falamos sobre Jesus perante o Sinédrio, né? Onde ali ele foi levado, o sumo sacerdote, os anciões, todos ali, né? Disseram que Jesus estava blasfemando, né? E logo nós vamos ver dentro desse capítulo aonde Jesus vai ser levado perante Pilatos. Pilatos, o governador daquela época, né? Vão levar Jesus até ele e ao chegar ali, né? Pilatos vai interrogar Jesus, né? E a pergunta que Pilatos faz a Jesus é: És tu o rei dos judeus? Né? Jesus ele responde: Tu o dizes, né? E com tudo isso, a palavra do Senhor vai dizer que Pilatos, naquele interrogatório ali, naquele momento, né, onde ele estava vendo ali que os príncipes dos sacerdotes e os anciões que estavam ali, né, acusando ao Senhor, né, ele estava ali, mas eles estavam com inveja, né, porque por inveja os havia entregue, né, porque estava vendo o quanto o Jesus era ousado e usado, o quanto realmente, né, aquilo estava impactando ali, né, e a religiosidade daqueles homens, né, que se aproveitavam das pessoas, que se aproveitavam das ofertas, né, que botavam tantas regras, tantas coisas que não estavam na palavra, que não estava, né, no que não tinha sido ensinado por Moisés, mas eles tomavam tudo e queriam tão religiosos que eles faziam da forma que que lhe era conveniente, né, que agradavam a ele. E Pilatos ali, em meio àquela situação, né, Pilatos ele vai colocar ali a própria esposa de Pilatos, né, ela vai dizer que ela teve um sonho com esse homem, que era Jesus, né, e que era para ele ali, né, tomar cuidado naquilo que ele iria decidir que iria fazer. E Pilatos ele vai de acordo com a lei, vai de acordo com o que estava ali, tá permitido, que ele vai colocar, como diz a palavra, né, diante do povo, né, um presidiário, né, um homem chamado Barrabás e Jesus, e vai perguntar ao povo ali, né, que eles achavam, né, de quem deveria ser solto, até mesmo por ser, né, aquela época está em dias festivos, né, onde comemoravam a Páscoa, e ali eles estavam nessa situação e os principais dos sacerdotes, anciões, fariseus, todos que ali estavam vão incitar o povo a fazer o quê? A escolher, a fazer a escolha de que Jesus deveria ser crucificado, né? Que ele fosse crucificado, e Barrabás fosse solto. E foi bem o que aconteceu, né? E nós vamos ver ali que o governador, né, o Pilatos vai perguntar, mas que mal fez ele? Né? E eles mais clamavam dizendo, seja crucificado. Né? Então, nem resposta eles tinham, era o povo, aqueles que se deixaram levar, foram influenciados, né, por outros, pelaquela liderança, pelo que eles até mesmo ofereciam a esse povo, e eles vão se deixar ali levar, né, e com isso, né, sem ter feito nenhuma maldade, sem ter falhado, o nosso Senhor Jesus foi levado, né, à cruz, né, e foi crucificado. E a palavra do Senhor diz que eles vão soltar Barrabás, né? Jesus vai mandar Jesus açoitar Jesus, como era naquela época o costume, né? Como fazia com um salteador, com alguém que assim estava infringindo as leis, né? E nós vamos ver que ele vai ser, após ele ser,
mandado açoitar Jesus, né, ele vai ser entregue para ser crucificado, né? E ali os soldados que ali estavam, né, vão ridicularizar Jesus, né? Jesus vai ser ridicularizado pelos soldados, pelos que estavam ali, que vão fazer o quê? Né, vão despir, vão tirar sua roupa, né, vão cobrir ele com uma capa escarlate, né? Deram para ele, vestiram ele ali como botar assim, um rei, né, zombando do Senhor, né? Vão ter uma coroa, e essa coroa de espinho vai pôr na sua cabeça, né? E em sua mão direita vai colocar uma cana, né? E ali vão se ajoelhando diante dele, né? Escarnecendo, dizendo: salve o rei dos judeus. Olha quantas coisas Jesus passou, né? Ali sendo escarnecido por aqueles homens ali, né? Zombando dele. A palavra diz que eles cuspiram, né? Tiraram a cana que estava em sua mão, bateram em sua cabeça naquela coroa de espinho, né? E depois de ter escarnecido, né, eles tiraram a capa, vestiram as suas vestes e levaram para ser crucificado, né? Olha quantas coisas o Senhor Jesus suportou, né? E tudo isso por amor, né? Por amor a mim, por amor a você, porque ele nos ama, né? Deus nos ama tanto que ele deu o seu único filho para morrer, né? Morte de cruz. E no processo da crucificação, né, eles vão sair ali, né, a palavra do Senhor vai dizer que eles vão, né, estar ali, vão no lugar, vão levar para um lugar chamado Gólgota, né, que significa o lugar de caveira, aquele lugar onde era feita toda a parte, né, a crucificação dos malfeitores, né, e vão dar de beber vinho misturado com fel, né, e vão, mas ele não vai, Jesus não vai beber, né? E vão ali estar prender ele na cruz, né? Vão repartir ali, jogar sorte sobre as suas vestes, né? E aqueles homens vão colocar por cima da sua cabeça, né? Vão pôr algo escrito, né? Dizendo: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E eles mesmo escarnecendo, estava se cumprindo a palavra do Senhor, né? Mesmo eles achando que na brincadeira, na zombaria, né? Não dando crédito a tudo que realmente Jesus, né, representava ali, né, eles vão colocar Jesus o rei dos judeus, né? E do lado de Jesus foram crucificados dois salteadores, um à direita e um à esquerda, realmente que mereciam realmente, né? Jesus estava entre eles, né? E ali começaram a dizer: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva a ti mesmo, se és o filho de Deus, desça da cruz. Mas o inimigo, ele é tão sujo, ele é tão, né, ele faz de uma forma de zombaria, né? Ele tenta muitas das vezes escarnecer, ele vai tentar muitas das vezes querer abalar a nossa fé, né? Vai querer fazer de uma forma que a gente fique arrependido de servir Jesus, de ter servido, de estar realmente servindo ao Senhor. É interessante ver que, voltando lá no texto, né, nós vamos ver que Pilatos, ele fica maravilhado, né? No versículo 14 do capítulo 27 de Mateus, a palavra diz: e nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Aquele homem ficou maravilhado por ver a serenidade de Jesus. Estava sofrendo, sim, mas a forma que ele estava conduzindo daquela situação, ele não tinha perdido o controle. Quem perdeu o controle foi os fariseus, foram, né, os príncipes dos sacerdotes, os anciões, aqueles perderam o controle, mas Jesus estava ali, né, mesmo no sofrimento, ele estava e sabia que iria se cumprir realmente a vontade do Pai. Importava que se cumprisse a vontade do Senhor. Então, mesmo sendo ali, né, zombando dele, mesmo em toda a situação, Jesus soube se portar mediante aquela situação. É o que nós precisamos estar a cada dia, né? Porque vigilante, porque muitos vão tentar provar a nossa fé, vão querer provar se nós realmente estamos firmados no Senhor, estamos firmes no Senhor, né? Porque quando Jesus estava ali na cruz, imagine a pessoa dizendo: salve a ti mesmo, se tu és o rei dos judeus. Você não falou que destrói o templo, que pode quebrar um dia e reconstruir,
né? Tu pode fazer isso. Então, né, da mesma maneira, eles estavam ali forçando ali psicologicamente, além de fisicamente, psicologicamente, eles estavam tentando ali, né? Outros vão dizer para Jesus: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos, né, em você, creremos nele, né? Confiou em Deus, livros agora, se ama, porque diz: sou o filho de Deus. Tudo que Jesus ministrou e foi, né, firme em suas palavras, né, aqueles homens, aqueles usados pelo inimigo, estavam trazendo à tona. Para quê? Para trazer a lembrança de Jesus, querer até se arrepender, né, de até daquele momento ali tentando, né, fazer com que Jesus negasse realmente que ele era o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, mas não, Jesus não negou. É o que nós precisamos entender. Quantas coisas vêm sobre as nossas vidas, quantas dificuldades têm se levantado, tentando fazer abalar a nossa fé, tentando nos fazer recuar, trazendo: como é que pode? Você está vivendo, né, na presença do Senhor, está passando essa dificuldade financeira, você está servindo ao Senhor, tem gente doente na tua casa, você está servindo ao Senhor, está sendo... Não, isso é a voz do inimigo, não é a voz de Deus. É a voz do inimigo tentando te abater, tentando te parar, tentando desanimar você. Mas essa não é a voz de Deus. Né? Porque o Jesus, quando ele estava ali na cruz, vieram muitas coisas para tentar, até mesmo nas últimas horas, ele negar. E que com que não viesse cumprir a vontade do Pai. Mas ali ele estava como filho de Deus, como rei dos judeus. Né? Ele estava ali, ele permaneceu fiel naquilo que ele foi chamado. Né? E ali a palavra do Senhor diz que desde aquela hora houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, né? E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Era Jesus falando com o Pai, falando com Deus ali, né? E ali alguns que estavam ali vão dizer: ele está chamando Elias, né? E logo ali, né, eles vão pegar ali, tomar a espada, vão embebedar, né, uma esponja em vinagre e vão colocar em sua boca, porque para dar-lhe de beber, né? E outros vão dizer assim: deixa, né? Vejamos se Elias vem livrá-lo. Né? Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O Filho de Deus entregou o Espírito, né, ao Pai. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Glória a Deus, aleluia. Se cumpriu, né? Abriram-se os sepulcros, a palavra do Senhor vai dizer, né? Muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entravam na cidade santa e apareceram a muitos. Olha bem, se cumprindo a palavra, né? Jesus ali, através de tudo aquilo ali, mortos vão ressuscitar, vão se chegar e vão entrar pela cidade, e muitos vão ver aquilo, né? E só tem coisas, irmão, que só vai entender quem estiver ligado. Tem coisas que acontecem que só vai entender, né? É muito difícil alguém olhar e ver um morto que foi sepultado, ele levantar e entrar numa cidade, entrar na cidade novamente, voltar para a sua casa. Não, só vai entender quem estiver no espírito. Que muitos vão olhar e não vão acreditar, vão contar história, vão mentir, falando que aquilo não é verdade. Mas eu creio que o Senhor, nesses dias, ele tem se revelado, irmão, e ele se revela para aqueles que acreditam, para aqueles que têm confiança no Senhor, para aqueles que estão meditando na sua palavra, estão crendo na realidade, naquilo que está na palavra, naquilo que o Senhor disse, naquilo que o Senhor falou e prometeu. Então, isso acontece naquela época, né? E todos que estavam ali, a palavra vai dizer que aquele oficial que estava aguardando Jesus ali, né, ele viu o terremoto, ele viu o que havia sucedido, né, eles tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles reconheceram, aqueles homens, que Jesus era o Filho de Deus. Né? Tudo isso nos alegra, né, o quanto nos dá realmente ânimo, nos dá força,
para prosseguir, porque a palavra do Senhor se cumpriu. A palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia. A cada dia nós podemos observar que se isso daqui toca as nossas vidas ao ler essa palavra, ao ouvir sobre Jesus, ao ouvir as maravilhas de Cristo, se isso hoje me toca, te toca, se isso faz a gente, né, olhar e falar, meu Deus, olha como o Senhor é maravilhoso, olha como o Senhor é poderoso. Irmão, eu digo para você nessa manhã, nessa tarde ou até nessa noite, que tem algo que ainda vai acontecer, que é a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor ainda vai acontecer, tem algo maravilhoso. Se naquelas épocas ficaram maravilhados e hoje nós ficamos ainda com tudo isso, né, a ponto de nós estarmos, quando nós participamos da ceia, estamos lembrando ali da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus, né, e crendo numa promessa, que é a promessa da vida eterna, de que Ele vai vir buscar, que Ele foi preparar lugar, né, quando nós lemos Atos, lá nós vamos ver, né, tudo isso, o Senhor ali, né, sendo assunto aos céus ali, para poder realmente preparar lugar. Irmão, tem muitas coisas para acontecer ainda. Que nós possamos permanecer, irmão, não como esses que zombaram e não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, que era o Rei dos Judeus, mas que nós possamos ser daquele que estamos crendo e confiante de que as promessas do Senhor vão se cumprir, está prestes a se cumprir. Então, que nesse dia, nesse sábado, né, ou nesse dia que você estiver assistindo, ouvindo, né, essa mensagem, que pare, né, se for dias de ceia, se for próxima ceia, né, de você não se prepare, traga isso à memória antes até mesmo de chegar, tocar no corpo e no sangue do Senhor. Se você está afastado e não participa da ceia do Senhor há muito tempo, já não tem mais, né, a alegria de sentar à mesa, de trazer à memória tudo isso, eu te convido nesse dia para você entregar a sua vida para Jesus, para você voltar aos caminhos do Senhor. E se você ainda não teve um contato com o Senhor, ainda entregou a sua vida a Cristo Jesus, que neste dia você também possa tomar essa decisão, entregar a vida para o Senhor Jesus, porque aqueles homens realmente, eles falaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus, que você vive uma experiência, né, nesse tempo, para realmente você saber que Jesus é o Filho de Deus e que Ele realmente, né, foi preparar lugar para cada um de nós. Então, fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no seu coração. Amém.